Doutor Álvaro conversando com a gente aqui na Band News FM. Doutor Álvaro que já tomou a vacina do coronavírus, não virou jacaré, tá aqui com a gente. Doutor Álvaro, tá tudo bem? Se eu sentiu alguma coisa de diferente? Quando você tomou a vacina exatamente? Doutor Álvaro, bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Não virei jacaré. Foi muito tranquilo. Eu tomei a vacina ontem, Barão, pela parte da manhã. Fui ao Hospital das Clínicas. Um momento de muita alegria. Todos os profissionais de saúde bastante. Olha as fotinhos aí, ó. Tá aí as fotos. Tô vendo aqui no YouTube da Band News, né? O sorriso do Dr. Álvaro, apesar da máscara, hein? Mas vocês estão confundindo. Jacaré é a outra vacina, essa aqui é a do chip. Seu celular tá funcionando melhor, doutor, ou não? Hoje até dei uma olhada com mais calma no meu celular, se tinha algum problema, até fiz uma vistoria mais detalhada. Por enquanto ainda não. Tá aqui, eu trouxe para mostrar para vocês também, aqui ó, o comprovante. Aqui, não sei se dá para ver muito direitinho. Legal. Mas é um momento que ali todo mundo que estava envolvido nessa campanha lá no HC, super feliz. A gente que atendeu tantos pacientes no ano passado e está atendendo esse ano, e viu tanta tristeza em volta dessa doença, realmente é um momento que a gente, marcante, né, porque é o começo de algo que pode mudar a história aí da Covid-19 no mundo, no Brasil, e claro que temos enormes desafios com relação à vacinação, é um começo de um caminho longo para esses próximos 12 meses, esse ano de 2021, mas é o começo. Para você, doutor Álvaro, o senhor que já tomou a vacina, como é que funciona agora? Já pode sair sem máscara por aí? Já pode abraçar todo mundo? Pode ver os pais, os avós? Como é que funciona depois de tomar a primeira dose? Isso é importante, Barão, porque futuramente as pessoas vão tomar a primeira dose e vão ter dúvidas do que fazer depois dessa primeira dose. Bem, eu não vi os meus pais já vai fazer um ano praticamente, e eu vou ter que esperar um tempo para tomar essa segunda dose da vacina, basicamente 14 dias, vai depender também da disponibilidade, mas provavelmente 2 semanas, vai ter a segunda dose, e depois da segunda dose eu tenho que dar um tempo para o meu sistema imunológico construir aquela resposta, os soldados de defesa do sistema imunológico, para que mais ou menos depois de 3, 4 semanas da segunda dose, eu já tenha algum mecanismo de proteção para, se eu me expuser ao vírus, eu ter a resposta do organismo para combater essa infecção. Mas fica o alerta aí para todo mundo que está escutando a gente. A maior parte da população não vai ter um acesso imediato a essa vacina, e mesmo quem vacinar vai ter que esperar as 2 doses, para depois de um certo tempo, depois de semanas, ter esse mecanismo de prevenção. Não muda a nossa prática de prevenção, de máscara, de distanciamento, mesmo a maioria das pessoas da população que não tomou a vacina, e mesmo quem tomou a primeira dose, vai ter que continuar se prevenindo até o final aí desse processo de vacinação. Doutor, com relação ao que aconteceu nesse fim de semana, a reunião da Anvisa, né, algumas pessoas questionaram sobre uma possível espetacularização, né, em torno dessa discussão. Queria saber do senhor, essas reuniões, elas acontecem com frequência? Foi muita atenção que a gente deu para aquele assunto mesmo no domingo? Ou, de fato, é muito importante a gente acompanhar tudo isso? E também destacar a transparência, né, com relação a essa exibição da reunião. Queria ouvir a opinião do senhor sobre isso. Olha, Carla, na minha opinião foi extremamente necessário. Acho que em nenhum local do mundo uma agência regulatória transmitiu ao vivo. Foi um momento de se explicar de forma muito clara como foram os 2 estudos da Coronavac, a vacina de Oxford, e tiveram criticidade para poder colocar as dúvidas que são extremamente pertinentes da agência regulatória, no sentido de entender o que eu preciso dar de respostas, mas até esse momento, mesmo com essas dúvidas, a gente acredita, e foi o parecer unânime do colegiado da Anvisa, de que a estratégia vacina nesse momento para o Brasil, a gente não pode despender, mesmo com algumas dúvidas que, olha que interessante, eles deram prazos para responder essas dúvidas, orientaram a vigilância de evento adverso agora no momento de vacinação, ou seja, foi algo muito sério, transparente, necessário, um estímulo para que as pessoas negacionistas observassem, entendessem um pouco melhor essa questão do porquê da necessidade da vacina. Então eu acho que, apesar de ser longo, demorado, foi necessário esse pronunciamento e foi necessário ter sido ao vivo para todo mundo ver e tirar toda essa questão das dúvidas relacionadas a esses 2 estudos. Poxa, é importante, né? Realmente é importante, foi algo que todo mundo que estava acompanhando lá achou estranho, estava aguardando, e aí? Vão autorizar? Não vão autorizar? Mas no final das contas, a situação deu certo. Doutor, a gente acompanha de perto, né, a situação em Manaus, que
está acostumando nos últimos tempos ser o início do que vai acontecer no resto do país. E a gente viu uma explosão dos casos em Manaus, internações, e aquela situação dramática, né, com pessoas morrendo por falta de oxigênio. O que dá para imaginar nas próximas semanas? O que aconteceu em Manaus é apenas o início do que vai acontecer, ou já está acontecendo no restante do país? Olha, acho que as perguntas de previsão são perguntas que te respondeu o ano inteiro de 2020, agora 2021 as perguntas de previsão continuam acontecendo e elas são muito pertinentes até para os governos locais e os gestores fazerem planejamentos estratégicos, talvez para um cenário pior. Realmente, eu acho que acontecer aquela fatalidade em Manaus com relação a ter falta de oxigênio, a gente espera que não aconteça isso em nenhum local do Brasil, que já se comece a pensar, de acordo com a realidade de cada local da pandemia, a questão de hospital de campanha, de realmente fazer uma restrição à circulação de pessoas ainda maior. Obviamente, existe essa variação genética que a gente ainda não sabe qual é o papel, Barão, nesse final de ano lá em Manaus, que eu posso atribuir a falta de colaboração da população e que eu posso atribuir a variante genética que está circulando. E qual é o tamanho, a porcentagem de pessoas que tem essa variação genética com a doença. A gente escuta aí de alguns colegas médicos que trabalham lá em Manaus que eles estão um pouco intrigados com alguns detalhes da pandemia lá em Manaus. Por exemplo, eles acham que tem mais população jovem evoluindo para forma grave. A gente tem um detalhe, Barão e Carla, que geralmente tem um período que a doença pode piorar, que é por volta do 8º, 10º dia. Eles estão vendo lá em alguns casos em Manaus, claro que isso ainda é algo preliminar, que esse quadro pode ser mais tardio, que as características de apresentação clínicas estão sendo um pouco diferentes do que eles viram no ano passado. Então isso faz a gente ter um olhar atento, claro que a gente vai ter que tabular esses dados, entender realmente o que está acontecendo de uma forma mais científica, mas serve de alerta para a gente. Realmente a gente pode entrar em momentos mais críticos em algumas capitais do Brasil, até tendo que voltar atrás com passos de flexibilização, que a gente não pode chegar no cenário de não ter condição de atender esses pacientes dos hospitais. Então, realmente, cobertura vacinal ainda é muito lenta, vai demorar, e em janeiro, fevereiro, a gente pode realmente ter surpresas que não vão ser muito agradáveis com relação a algumas capitais do Brasil e nosso país como um todo na pandemia da Covid. A gente trouxe informação aqui de que Portugal o país está fechado, né? Uma espécie de lockdown nacional. Não é possível sair porque os casos estão aumentando demais. E também na Alemanha, né, tem a possibilidade de endurecimento, então a gente tem que olhar para fora para saber o que pode acontecer aqui, né, doutor? Então não se espante se novas medidas de endurecimento vierem a ser determinadas no Brasil também. E aí, doutor, vem a seguinte pergunta, né? Com a chegada da vacina, esse primeiro grupo, já pode tirar a máscara? Não, não pode, né? E aí eu vou complementar, doutor, com uma outra pergunta de uma ouvinte, final de telefone 3990, que ela se aprofunda um pouco mais no tema vacina, perguntando sobre esses insumos que vêm da China. Será que a gente não poderia desenvolver esses insumos aqui no Brasil para não ficar dependendo da diplomacia brasileira, de outros países? Não tem como desenvolver isso ainda aqui, né, doutor? Olha, essa é uma grande pergunta. A gente fica sempre pensando, poxa vida, por que a gente não pode tentar apressar essas etapas com relação a gente ter autossuficiência, mas lembrar que essas etapas de vacina, até um certo ponto é permitido que a gente consiga fazer internamente aqui no nosso país, principalmente quando eu transfiro a tecnologia, inclusive até na própria coletiva de imprensa da Anvisa no final de semana se colocou que eles foram na China, vistoriaram lá, depois quando vier a transferência definitiva vai ter que ser feita vistorias internas também aqui, e esse processo de múltiplas etapas, alguns produtos no período desse processo de fabricação, alguns insumos, necessariamente eles vêm de outros locais e a tecnologia de produção desses insumos é de lá. Então, para a gente chegar a ponto de ter toda a autossuficiência na produção, isso vai demorar e algumas etapas realmente não dependem exclusivamente daqui da Anvisa, do Butantan, ou mesmo da Fiocruz. Então, a gente gostaria muito que essas etapas todas não fossem necessárias, mas são necessárias, é preciso mesmo ter cautela. Eu não posso ter, durante esse processo, ter uma quebra de barreira, contaminação, perda de controle de qualidade, efetividade da vacina. Então realmente é um processo muito cuidadoso, criterioso. Pode parecer, quem está assistindo lá, exagero da Anvisa, não é exagero, é necessário, é um assunto muito sério. Desde que eu fabrico o insumo, invaso e distribuo a vacina, todo esse processo tem que ser cautelosamente vistoriado, porque eu não posso ter uma vacina que não funciona por causa de quebra de produção, porque não conservou adequadamente, ou porque colocou um insumo inadequado, porque contaminou com alguma substância. Então é rigoroso e tem que ser rigoroso.
Doutor Álvaro, para a gente encerrar, quem pode e quem não pode tomar essa vacina? Por exemplo, crianças, gestantes podem tomar essas doses que estão sendo aplicadas agora no Brasil? Essa é uma grande dúvida, Barão. A vacina Coronavac é uma vacina de vírus inativado, uma tecnologia já conhecida. Ela tem poucas contraindicações, né, com relação a grupos específicos da população com imunidade baixa, pessoas lá que têm HIV, pessoas que têm um tratamento de quimioterapia. Então, o que acontece? Alguns grupos não foram estudados nos estudos de fase 3 de liberação da vacina, liberação emergencial, no caso, as gestantes e as crianças. Mas já há um posicionamento de tentar avaliar a possibilidade de colocar gestantes, principalmente no terceiro trimestre de gestação, né? Até porque, quando a gente pensa que várias vacinas de vírus atenuados, vírus mortos, na verdade, são disponibilizados para gestantes, então provavelmente a gente vai considerar essa possibilidade, e crianças não foram estudadas nessas fases iniciais aí, relacionadas aos estudos, mas provavelmente a gente pode ter algumas mudanças com o decorrer das próximas semanas com relação a aumentar a cobertura de grupos contemplados por essa vacina. Por enquanto, a gente vai vacinar a população, o profissional de saúde, os idosos, os vulneráveis, e torcer para que a gente tenha dose para vacinar essas populações, porque depois do segundo momento a gente vai considerar todos os outros grupos, mas tendo vacina disponível no país. Doutor, Patrícia pergunta o seguinte, bem rapidinho, Barão, uma dúvida. A gente já sabe que quem pegou coronavírus tem que se vacinar depois que se curar e tudo mais. Mas tem aqueles casos assintomáticos, né? Se de repente a pessoa tiver contaminada, não sabe que está contaminada e receber a dose da vacina, o que acontece? Essa é uma pergunta, olha que pergunta boa, Carla, porque a gente está lá no HC, de voluntários, e muitas vezes as pessoas quando vão tomar as vacinas, fazem essas perguntas pra gente. E realmente é isso. Pode ser que você esteja assintomático, e aí, quando você toma uma vacina, você pode até estar capacitando o seu sistema imunológico com relação a produzir uma resposta. Mas como o tempo é muito curto, às vezes não dá tempo da vacina induzir uma resposta imune naquele período que você está assintomático da doença. Então, essa é uma outra pergunta que a gente vai ter que entender, responder isso melhor, inclusive até na documentação se perguntou a respeito dessas possibilidades, e agora na chamada fase 4, que é uma fase que a gente avalia depois que a vacina começa a ser introduzida em larga escala, talvez a gente possa, dentro de alguns estudos, dar resposta a essas perguntas, mas é uma excelente pergunta, muito provavelmente não dá uma resposta, porque é pouco tempo para a vacina induzir alguma resposta nas pessoas assintomáticas. Bom, cara, dá para falar que nós temos pelo menos um colaborador da Band News FM que tomou a dose da vacina, o primeiro, né, nessa maluquice, doutor Álvaro. Uhul. Doutor Álvaro, muito legal, muito bacana, tomara que seja o primeiro de muitos, tomara que todo mundo da Band News e quem está ouvindo a gente também consiga tomar a dose o mais rápido possível. Aí, ó, imagem mais uma vez para quem está acompanhando no YouTube do momento, doutor Álvaro, com um sorriso escondido pela máscara, tomando a dose, e tomara que tome a segunda e todo mundo também logo na sequência. Grande abraço, doutor Álvaro, obrigado e até a próxima. Obrigado, Carla. Obrigado, Barão. Ótimo dia para vocês. Ótima semana. Nosso ouvinte João Paulo elogiou a cadeira de gamer do doutor, viu? Invocada essa cadeira, hein, doutor? Olha lá. E olha, falar para vocês, eu nunca joguei um game na minha vida. Eu comprei porque eu achei que era muito confortável. E eu comprei porque eu falei, eu tenho que estar bonitinho lá na Band, então eu vou comprar uma cadeira que eu fique ereto, não fique torto e encurvado. Mas eu nunca joguei game na minha vida. Fez sucesso. Um abração, doutor. Obrigado.